graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos. Louvado seja o Senhor. Eu quero, uma vez mais, como estamos desde ontem, apresentar a vocês, a todos os irmãos, o pastor Eliezer Magalhães, que tem ministrado conosco desde ontem à noite, hoje de manhã, e com certeza Deus há de usá-lo para falar ao nosso coração mais uma vez hoje à noite. Como temos sido ministrados pela palavra de Deus. Pastor Eliezer dispensa apresentações das suas credenciais. Ele é coordenador da agência A Tarefa, uma agência missionária que tem missionários espalhados por todo o mundo, em grande parte do mundo, com foco para povos não alcançados, e nos deu o privilégio de estar conosco nesse fim de semana, falando conosco nessa conferência missionária. Então, meu convite para você agora é que você respire fundo, prepare seu coração, abra os seus ouvidos, porque com certeza Deus vai falar com a sua vida. E eu te peço por gentileza, levante suas mãos, vamos orar pelo pastor Eliezer, pedir para que Deus o use mais uma vez. Senhor, muito obrigado. Nós te louvamos por tudo que fizemos até agora nesse culto, porque estamos aqui para te render glória e louvor. Obrigado, Senhor, podemos cantar, dançar, celebrar o Senhor. Obrigado por podermos ouvir um pouco do que o Senhor tem feito no campo. E eu te peço agora, usa o teu servo, usa o pastor Eliezer, que ele possa realmente trazer a nós a palavra que se multiplique, que se materialize, dizendo ao nosso coração: levante-se e ande, em nome de Jesus. Fala conosco pela vida do teu servo, a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite. Opa, pensei que o povo está dormindo. Boa noite. Agora sim, grande prazer estar aqui com vocês, privilégio, igreja abençoada, igreja calorosa, não é só a cidade que é quente não, né? A igreja é quente, abençoada. Obrigado, pastor, obrigado à liderança da igreja, o conselho missionário, privilégio de estar aqui com vocês e trazer aí a palavra de Deus nessa conferência que é tão abençoada, que é a conferência de missões. E eu, como falado, eu coordeno essa agência missionária chamada A Tarefa, e nós trabalhamos na plantação de igrejas entre os povos não alcançados, aqueles lugares bem legais para você tirar férias, assim, sabe? Tipo no Oriente Médio, né? Lá nos lugares assim, remotos. Então, tem muito lugar bom também, mas nós trabalhamos na plantação de igrejas em vários lugares pelo mundo, aonde o Evangelho ainda não chegou. A gente vai falar um pouco mais sobre isso hoje. Eu também estou lançando um livro, Deus tem me chamado a escrever livros para capacitar a igreja, mobilizar a igreja, e um dos últimos livros que eu escrevi é esse, Levante-se e Ande. E ele é um livro que eu escrevi para inspirar você a, em primeiro lugar, buscar a presença de Deus de todo o teu coração. Você realmente buscar a face do Senhor. Em segundo lugar, a buscar ouvir a voz de Deus e entender aonde Deus quer te levar. Qual é o propósito de Deus na tua vida hoje aqui? Qual é a missão dele para você? Porque daí, quando nós entendemos isso, nós nos levantamos e andamos na direção daqueles que precisam ouvir o Evangelho, precisam da nossa ação. Então, esse é um livro que eu falo assim, é para incendiar o teu coração e incendiar os teus pés, fazer você se levantar e andar na direção das pessoas que precisam de Cristo. Toda a renda desse livro é investida no trabalho que nós temos feito pela tarefa entre os povos não alcançados. E ele está ali na livraria, e eu vou estar lá no final, né, para quem quiser estar ali recebendo um abraço e estar falando ali um pouquinho. Bom, nessa noite, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Lucas, capítulo 10. É um texto que eu gosto muito, porque ele é um texto muito prático, onde Jesus ele ensina sobre algumas questões práticas de missões, porque ele está dando orientações práticas para os seus 70 discípulos acerca do que eles deveriam fazer em termos de evangelismo. E aqui tem várias lições que são para nós, não é só para o missionário, não é só para a pessoa que tem chamado, é para todos nós. Deixa eu começar falando isso.
A gente está numa conferência missionária e às vezes a gente pensa assim, isso é para o pastor, isso é para o missionário que vai lá para o outro lado do mundo. Eu falei, não, meu querido, é para você. Jesus não disse, vocês 12 apóstolos, sejam minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins. Ele não disse isso. Ele disse a todos. Nós somos enviados para sermos testemunhas. Então isso daqui é para mim e é para você. Nós devemos fazer discípulos de todos os povos. Então eu quero ler esses primeiros versículos, nós vamos ler aqui do versículo 1 em diante. Diz assim: depois disso o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou adiante, 2 a 2, às cidades e aos lugares que ele planejava visitar. Estas foram suas instruções: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Orem ao Senhor da colheita, peçam que Ele envie mais trabalhadores para os seus campos. Agora vão e lembrem-se de que eu os envio como cordeiros no meio de lobos. Não levem dinheiro algum, nem bolsa de viagem, nem um par de sandálias extras, e não se detenham para cumprimentar ninguém pelo caminho. Quando entrarem numa casa, digam primeiro que a paz de Deus esteja nessa casa. Se os que vivem ali forem gente de paz, a bênção permanecerá. Se não forem, a bênção voltará a vocês. Permaneçam naquela casa e comam e bebam o que lhes derem, pois quem trabalha merece o seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e ela os receber bem, comam o que lhes oferecerem. Curem os enfermos e digam-lhes: agora o reino de Deus chegou até vocês. Pai, obrigado, Deus, pela tua presença. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de estar aqui para ouvir a tua palavra e, Deus, ser ministrados pelo teu Espírito Santo. E eu peço, Deus, em nome de Jesus, que seja o teu Espírito a falar, a ministrar o coração de cada um aqui nessa noite. Nos abençoe, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Esse texto mostra esse preparo prático que Jesus está fazendo aqui, esse estágio que ele está realizando na vida dos 72 discípulos, 72 discípulos. E ele é interessante porque ele mostra uma etapa a mais que Jesus está dando no seu ministério de envio dos seus discípulos para a evangelização. E ele revela algo do coração de Jesus, que é o seu anseio de levar a boa nova do Evangelho a todos aqueles que ainda não haviam ouvido. Veja, no início do ministério de Jesus, você lê lá em Marcos capítulo 1, que ele entra numa sinagoga e ele expulsa um demônio, daí ele cura várias pessoas. No outro dia ele acorda cedo, vai para um lugar deserto para orar. E aí os discípulos dele estão procurando, cadê Jesus? Eles encontram ele lá no deserto, eles vão lá no lugar deserto, chegam lá: Jesus, tem uma multidão te esperando para o Senhor também pregar mais, curar mais pessoas, tem mais ministração ali. Jesus para e fala assim: não, vamos para outras cidades, porque foi para isso que eu vim. E aí Jesus vai de cidade em cidade, está lá em Marcos capítulo 1, no final você vai ver ele falando, ele ia de sinagoga em sinagoga, pregando o evangelho, expulsando demônios, curando os enfermos. Ele ia levando o evangelho de cidade em cidade. No início do seu ministério, Jesus já deixa claro que ele veio para levar o evangelho àqueles que ainda não haviam ouvido. E ele mesmo vai de cidade em cidade. Mais para frente, alguns teólogos vão dizer que é mais ou menos um ano, por volta de um ano e pouco de ministério com os discípulos, Jesus separa os 12 apóstolos e então os prepara, dá a eles autoridade, dá a eles poder no Espírito Santo e fala: vão, e agora vocês vão de vila em vila também, de 2 em 2. Jesus agora está multiplicando o seu alcance nos vilarejos, e Jesus foca boa parte do seu ministério no trabalho da Galileia. Vão de porta em porta, de cidade em cidade, de vila em vila, falem do Evangelho, preguem o Evangelho, curem os enfermos, e aí eles vão fazendo isso. Mais para frente, agora Jesus tem 70, Jesus separa os 70 e faz a mesma coisa. Há um propósito. Jesus quer multiplicar aqueles que vão falar do seu evangelho
e o seu foco é levar o evangelho aos lugares aonde o evangelho ainda não foi pregado. E eu acho interessante, por que Jesus escolheu 70 discípulos? Será que tem alguma coisa especial? Bom, eu não creio em numerologia, né? Mas tem algo especial. Quando nós olhamos para o ministério de Jesus, nós vemos que Jesus repetiu algumas coisas do ministério de Moisés. Moisés separou 12 príncipes da casa de Israel, um para cada tribo. Mais para frente, no ministério de Moisés, lá em Números, capítulo 11, Deus fala para Moisés assim: Moisés, separa 70 líderes da casa de Israel, leve esses 70 líderes para o meu tabernáculo, a nuvem da minha presença vai descer naquele lugar, e eu vou tirar parte do Espírito que está sobre você, o Espírito Santo de Deus, e eu vou derramar sobre esses 70, de maneira que eles agora vão ser cheios também do poder de Deus, e eles vão ser usados como líderes em Israel. E é isso que acontece ali. Jesus, ele está fazendo a mesma coisa, ele dá autoridade para os 12, agora tem os 70, Deus dá autoridade para eles. No final do texto aqui de Lucas 10, os discípulos voltam eufóricos, falando: Jesus, até os espíritos se submetem ao seu nome. Jesus tinha dado para eles autoridade especial, e há lições aqui muito importantes, muito preciosas nisso, porque Jesus vai muito além do ministério de Moisés. No final do seu ministério, antes dele subir aos céus, ele fala: eu vou enviar o meu Espírito sobre todos vocês, é sobre toda a igreja. O Espírito Santo não vem mais só sobre os líderes, e na verdade é isso que Moisés fala lá em Números capítulo 11, ele fala: bem que eu gostaria que todos profetizassem, bem que eu gostaria que todos fossem cheios do Espírito Santo, como esses 70 foram cheios. Jesus, ele envia o seu Espírito Santo agora sobre todos nós. Mas por que ele envia? Por que o Senhor Jesus nos dá essa capacitação, essa autoridade? Existem várias razões pela qual ele faz isso, mas um dos propósitos que ele faz é para que nós possamos testemunhar com poder e autoridade o poder do Evangelho na nossa vida, diante dos lugares aonde nós precisamos ir. Jesus falou em Atos 1:8, mas recebereis poder do Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Deus nos dá poder do alto para nós testemunharmos de Jesus. Agora, esse poder do alto, ele nasce no tabernáculo. Lembra? Moisés levou para o tabernáculo, é na busca da presença de Deus, o Espírito Santo é derramado, a ação de Deus ali naquele lugar, aonde que o Pentecostes começa, é a primeira vez que o Espírito Santo vem, quando a igreja se junta e ora e busca a presença de Deus, e o Espírito Santo vem sobre eles, e eles então pregam o Evangelho, pregam a palavra, milhares de pessoas se convertem, milagres vão acontecendo, a ação sobrenatural de Deus. O livro de Atos é um livro sensacional, porque são os atos do Espírito Santo, por meio de uma igreja que crê e age e se move. Quando nós entendemos que a fonte de poder está lá no alto, tudo muda na nossa vida. Quando a gente começa a buscar esse Deus, nós entendemos que agora nós somos como esses 70, que Deus nos deu autoridade, recebereis poder, dunamis. Vocês são as dinamites de Deus que Ele enviou para o mundo para destruir as fortalezas de Satanás. Ele nos dá poder. O apóstolo Paulo fala que nós devemos ir com a armadura de Deus, Efésios capítulo 6. Para que nós precisamos de armadura? Nós precisamos de armadura para a guerra. É para a guerra. Mas muitas vezes a gente está na igreja, a gente ora: Deus, eu preciso de dons do Espírito, mais dons. Senhor, eu preciso disso, preciso daquilo. E a gente vai na igreja e a gente olha um para o outro e fala assim: quais dons você tem? Eu falei: você viu aqui o meu escudo bonito? Olha o meu capacete aqui, olha, né? Eu falei: eu tenho esses dons aqui. E você? E a gente fica, naquilo. Eu falei: meu irmão, Deus dá os dons para você edificar a igreja. É para você edificar a igreja. Sabe, às vezes eu vejo pessoas olhando: Deus nos dá dons sobrenaturais do poder de Deus, e Deus dá, mas isso Ele dá principalmente nos lugares onde são mais necessários.
Eu tenho andado em lugares pelo mundo, eu vi pessoas que foram ressuscitadas. Eu vi pessoas que foram, sabe por quê? Existem lugares densos, onde as trevas são densas, onde o Senhor Ele dá dons, como Ele deu ali no livro de Atos. O Senhor tem feito isso ainda hoje. Eu tenho ido em lugares no interior da Ásia, onde pregando o Evangelho para pessoas que nunca ouviram o Evangelho, estão ouvindo pela primeira vez. Cegos voltam a enxergar, surdos ouvir, eu vi um paralítico se levantar. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E o mesmo Espírito Santo que estava sobre Jesus, o mesmo Espírito Santo que estava sobre Pedro, sobre Paulo, sobre Tiago, é o Espírito Santo enviado por Jesus para cada um de nós. É o mesmo Espírito. Nós precisamos entender que Ele nos envia a esse mundo com esse propósito. Agora, nós precisamos ver essa prioridade. Ele envia de vila em vila. E Ele envia adiante dele aos lugares aonde Ele ainda não tinha ido. Esses são os povos não alcançados. Os povos não alcançados são as cidades, os países, os lugares no mundo aonde ninguém ainda chegou para falar de Jesus. Eu não estou falando do Brasil de forma geral. No Brasil temos muita coisa a fazer. Tá? Temos muita coisa a fazer. Mas você está aqui. A igreja está aqui. Nós podemos fazer a diferença, e eu e você precisamos fazer a diferença. Mas o povo não alcançado é o povo que não tem ninguém lá, não tem sal na terra, não tem luz do mundo, não tem ninguém. Eu estava lá no interior do Nepal, a gente fez um treinamento de evangelismo, e aí foi com os jovens no vilarejo, a gente foi falar numa cidade, fomos falar com um pandit lá, um professor de hinduísmo, e aí ele chega... E eu pergunto para ele, né, você conhece Jesus? Ele olha e, ele mora por aqui? Eu falei, não, Jesus Cristo. Aí ele é algum artista que eu deveria conhecer? Eu não sabia nada de Jesus. Eu estava num avião, do meu lado senta uma chinesa, e aí eu converso com ela, e ela pergunta, o que você faz? E eu falo para ela, eu sou missionário, eu falo de Jesus, eu levo... a gente trabalhando com igrejas, e ela fala assim, o que é isso? Missionário. Aí a gente leva de Jesus, quem é Jesus? Então a Bíblia, sabe, deu Bíblia, o que é Bíblia? Ela não sabia de nada, e eu tinha um voo curto, aí eu peguei a minha Bíblia, que estava lá em inglês, e eu comecei a mostrar para ela, eu falei, olha, deixa eu te contar uma história. No princípio criou Deus os céus e a terra. E aí eu comecei a fazer um resumo da Bíblia. Eu contei, Deus fez isso. E aí veio Adão e Eva, pisaram na jaca, comeram um negócio, não deu certo. Veio todos os problemas que aconteceram. Mas Deus tinha um plano, Ele mandou uma família. Deus separa uma nação que era Israel. E aí vem os profetas falando que vai vir um homem. Esse homem é Jesus. Jesus é o próprio Deus que veio ao mundo. E agora Ele morre na cruz para perdoar os nossos pecados. Eu contei toda a história e talvez seja por isso que Ele me colocou aqui do teu lado para falar isso para você. E aquela mulher, ela fazia pergunta, e eu estava falando da Bíblia inteira ali, um resumo da Bíblia em 40 minutos de voo. E aí eu dei a Bíblia para ela de presente, ela pegou a Bíblia, ela saiu do avião folheando a Bíblia e olhando, e ela olhou para mim antes de ir embora e fez uma pergunta. Ela disse, por que nunca ninguém veio antes me falar isso? Por quê? Por que nunca ninguém antes veio falar isso? Um casal de missionários chega na Índia e eles vão no rio Ganges, que é um rio bem famoso, e eles chegam lá e eles veem um casal de hindus com um bebê no colo. E esses hindus jogam o bebê no rio. E aí aquele casal de missionários corre até aqueles hindus e conversam com ele e falam assim, o que vocês fizeram? Por que vocês jogaram esse bebê no rio? E aí eles falam, a deusa Ganga nos pediu e nós sacrificamos o nosso filho. E é aquele casal de missionários desesperados ali, começam a falar, não, só existe um Deus criador dos céus e da terra, esse Deus ama vocês, Ele veio ao mundo, Ele enviou o seu único Filho, Jesus Cristo, e Ele morreu na cruz por nós, é Ele que nos ama, é Ele que se ofereceu em sacrifício, para que você pudesse ter acesso a Deus agora por meio de Jesus, e é por isso que a gente está aqui, a gente veio falar dEle para vocês. E aquele casal ouviu o Evangelho, chorando, entregou a vida a Jesus, e eles olharam para o casal de missionários e perguntaram, por que vocês não chegaram 15 minutos antes?
O Evangelho não tem chegado 15 minutos antes, em muitos lugares. E é por isso que Jesus tem urgência para enviar o Evangelho, enviar missionários. Jesus tem urgência para que o Evangelho chegue em vários lugares no mundo. Hoje, a grande maioria dos muçulmanos existentes no mundo nunca conheceram um cristão. A grande maioria dos budistas no mundo nunca conheceram um cristão. Nós precisamos enviar missionários. Nós precisamos proclamar a palavra de Deus nesses lugares. Nós precisamos ir aonde Jesus ainda não foi. Ir aonde Jesus ainda não chegou. Essa precisa ser a nossa prioridade. Jesus, ele dá uma orientação aqui para eles. Jesus separa 70 e aí ele os envia de 2 em 2 aos lugares aonde ele planejava visitar. Ele envia de 2 em 2. Jesus poderia ter enviado eles de 1 em 1. Ele ia alcançar ali 70 vilas, pelo menos, não é? Mas por que ele enviou de 2 em 2? E eu vejo que tem alguns princípios nesse propósito de enviar de 2 em 2. O primeiro é que Jesus está cumprindo a lei. Jesus veio para cumprir a lei. Ele está cumprindo a lei porque a lei de Moisés dizia que você não deve confiar no testemunho de uma testemunha isolada. Tem que ter pelo menos 2 ou 3 para ser um testemunho confiável. Se é uma só, não é confiável, está na lei. Então Jesus não está mandando testemunhas isoladas, está mandando de 2 em 2. Isso, gente, é tremendo, porque você já tentou evangelizar uma pessoa sozinho? Deus usa a gente em diversos momentos, mas quando a gente evangeliza em 2, em 3, é diferente. E agora, quando a gente evangeliza em família, é diferente. Você já convidou para a tua casa pessoas que precisam de Jesus, e lá na tua casa, lá no teu pequeno grupo, né, você falar de Jesus para ela com outras, é diferente. A ação de Deus, ela é diferente no coração das pessoas. Nós precisamos trabalhar juntos para alcançar os perdidos. Nós precisamos nos unir. Mas tem outro texto. Jesus, ele fala que quando 2 ou 3 se reunirem no meu nome, ali eu estarei. Quando 2 ou 3 de vocês concordarem na terra acerca de algo, será feito nos céus. O Pai vai ouvir a oração de vocês. E aí, esse é o princípio da unidade. Não dá para andar 2 a 2, 3 a 3, sem unidade. E no reino de Deus, para que a gente possa vencer as trevas, nós precisamos de unidade. Nós temos perdido muitas batalhas por falta de unidade. Eu não vou na igreja porque aquele líder faz isso. Eu não gostei da decisão que o pastor tomou aqui. Eu não gosto disso. E aí, a igreja fica desunida. E aí essa desunião atrapalha o crescimento, não é só da igreja não, atrapalha o crescimento da tua vida espiritual. Atrapalha o crescimento do teu ministério, atrapalha várias coisas. Uma vez eu cheguei na minha igreja, lá em Curitiba, PIB Curitiba, e eu cheguei numa segunda-feira é dia de folga lá dos pastores, não sei como é que é aqui, deve ser também, né? E soldado que vai no quartel no dia de folga, que é trabalho, né? Cheguei lá, estava uma gritaria, tinha uma mulher endemoniada numa sala. E a irmãzinha veio falar comigo, dizendo: pastor, que bom que o senhor está aqui, porque tem uma mulher endemoniada e a gente já está lá um tempão, vem aqui, por favor, nos ajuda. Aí eu falei: tá bom, vamos lá. Eu cheguei, estava uma sala pequena, cheia de gente, e uma mulher no chão, se debatendo, e ela endemoniada, gritando, falando palavrão, e aí vários irmãos ali segurando ela, orando, e todo mundo orando ao mesmo tempo. E aí eu cheguei, entrei de mansinho e comecei a ouvir. E aí tinha lá um irmão: em nome de Jesus, demônio, fala teu nome. Qual que é teu nome? E aí tinha um outro lá: em nome de Jesus, demônio, você fica quieto, cala a boca. E um outro lá: em nome de Jesus, demônio, sai, sai. E um outro lá: em nome de Jesus, você está amarrado, não se mexe. E eu estou ali olhando, eu falei: gente, pobre demônio, nem sabe o que fazer. Muitas vezes nós lutamos contra Satanás dessa forma. E aí Satanás fica lá, paradinho, quietinho, porque não há unidade.
porque a gente não conversa um com o outro, porque a gente não abre mão, nós queremos sempre ser os protagonistas de tudo, nós não aprendemos a seguir liderança, nós precisamos aprender a trabalhar em unidade, eu tenho visto movimentos de Deus. Uma das coisas que eu tenho feito em campos missionários é unir pequenas igrejas e propor a elas, vamos fazer uma rede de pequenas igrejas, e a gente vai começar a investir nessa rede de pequenas igrejas, e eu quero ver essa rede crescer, e pastores diferentes, de igrejinhas diferentes, começam a se reunir para orar, para buscar a presença de Deus, e um avivamento desce naquele lugar, a ação de Deus desce naquele lugar. Eu estive num lugar no interior da Índia, onde eu cheguei, era uma igreja pequena, estava lotada de gente, orando, e aí eu cheguei lá, eu falei com o pastor, ele estava na porta e falou assim: pastor, faz 15 dias que essa reunião começou e ela não para, é de manhã, de tarde, de noite, o povo sai, o povo volta, a igreja está sempre cheia. Eu falei: mas o que aconteceu? Eu falei: há 15 dias atrás, nós nos reunimos, eu e alguns pastores, para orar e buscar. Deus, quebra essa divisão que existe, e traz, Senhor Deus, um avivamento. E aí começaram a vir pessoas da nossa igreja vieram, voltaram. Deus se manifestou aqui de uma forma que aquele culto virou vigília, vigília virou um outro dia de culto, e faz 15 dias que a gente está aqui, e Deus está se movendo nesse lugar. Avivamento acontece quando a gente entende que nós precisamos caminhar em unidade e buscar a presença de Deus. Vão de 2 em 2 para os lugares, preparar o meu caminho. Gente, Jesus ia para esses lugares, e é por isso que eles são enviados. A função do evangelista, a função do missionário, da testemunha, é preparar o caminho do Senhor. É a mesma missão de João Batista. É apontar para Jesus, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A nossa missão é preparar, porque é Jesus que vem. Quando a gente fala para um casal que está à beira do divórcio, falando assim: olha, eu não entendo nada de aconselhamento pastoral, o que eu sei é que Deus, o Senhor Jesus Cristo, Ele pode mudar o casamento de vocês. Se vocês abrirem o coração de vocês, Deus vai entrar e vai visitar. E aí quando o casal abre o coração, Jesus vem e opera o milagre. Ele opera o milagre. O nosso papel é falar, é testemunhar, é dizer o que Jesus quer fazer e pode fazer, é pregar o Evangelho. E quando as pessoas abrem o coração, como Jesus disse, se houver ali um homem de paz, a paz virá sobre ele. A presença de Deus vem naquele lugar e age. Eu tenho tido essa experiência. Quando na Ásia, e principalmente ali na Ásia, eu vou em alguns lugares e eu prego que Jesus salva, perdoa pecados, e as pessoas creem a salvação. Pessoas abrem o coração, Jesus vem e visita. Quando eu falo: olha, Jesus tem poder para curar, é Ele que cura, Ele tem poder, Ele curou, Ele age, Ele está aqui hoje. Pessoas abrem o coração, pessoas são curadas. Porque o meu papel é preparar o caminho do Senhor. Quem cura é Ele, quem decide se vai ou não vai é Ele. Quando eu falo Jesus tem poder para libertar, é Ele que vem e visita as pessoas, e Ele age, e opera e transforma. Todas as vezes que nós proclamamos o Evangelho do poder de Deus, sim, Jesus tem poder para restaurar os dependentes químicos que estão na rua. Sim, se você está à beira do divórcio, Jesus pode transformar o teu relacionamento, sim, hoje. Sim, se você tem problemas com pornografia e você precisa ter uma cura no teu coração, na tua alma, Ele pode transformar a sua vida. Sim, se você tem vícios na tua vida e você precisa de transformação, você não sabe o que fazer, abre o seu coração, Jesus vai te visitar hoje, Ele vai te transformar. Sim, se você está em opressão demoníaca e você sabe que você está ali no meio das trevas e tem coisas que você precisa abrir mão, eu convido hoje você a abrir o seu coração, porque quando Jesus entrar, Ele vai transformar a sua vida. Eu estou aqui simplesmente para preparar o caminho do Senhor, e eu já vi que quando Ele entra, tudo muda, tudo muda. Ele pode fazer hoje isso na tua vida, mas eu quero convidar você também a preparar o caminho do Senhor no coração das pessoas, preparar o coração, preparar o caminho do Senhor para Ele visitar a vida das pessoas. É Ele quem entra, é Ele quem faz, é Ele quem opera. Jesus, Ele ainda diz: vão às cidades
E aí ele fala, né, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Orem ao Senhor da colheita, peçam que Ele envie mais trabalhadores para os seus campos. Agora vão e lembrem-se de que eu os envio como cordeiro no meio de lobos. E isso é verdade. A nossa missão não é uma missão romantizada. A gente não tem que romantizar. Ela é difícil. Falar de Jesus para as pessoas nem sempre é fácil. Na universidade você vai ter oposição do teu professor. No mundo a gente tem oposição política, oposição ideológica, simplesmente por falar de Jesus. Sim, se você for para um país muçulmano, você vai ter oposição. Nós somos enviados como cordeiro no meio de lobos. Mas se Jesus nos envia como cordeiros, e Ele era o Cordeiro de Deus, que veio para tirar o pecado do mundo, então a gente vai no poder daquele que é o Cordeiro de Deus. Ele vai, Ele opera. Eu recebo as cartas dos nossos plantadores de igrejas. E eu recebi uma carta de um deles, mandando assim: pastor, eu cheguei num vilarejo novo, comecei a plantar a igreja ali, e 5 pessoas se converteram, e eu discipulei, e eu fui batizar. E eu fui batizar no Rio, logo depois de batizar, veio um grupo de fundamentalistas hindus, me pegaram e bateram em mim. Mas eu estou bem. Aí eu falei, viu, toma cuidado, se você vê que aí é perigoso, muda de lugar, cuidado. Aí, não, está tudo bem, Deus mandou ficar aqui. Alguns meses se passaram, ele manda outra carta. E ele diz, pastor, eu batizei mais 10, mas também o mesmo grupo me pegou no final e eles me bateram para valer. Eu levei uma surra, mas Deus mandou ficar aqui. Alguns meses depois, ele falou, pastor, eu batizei 20, e agora o mesmo grupo estava, e eles me deram uma surra tão grande que eu fui parar no hospital. E aí, o que aconteceu? Só que aí, a igreja que ele tinha plantado, estava plantando, já tinha bastante gente. Não só os batizados, mas várias pessoas ao redor, que eram simpatizantes ao Evangelho. Esse grupo foi na polícia, denunciou os fundamentalistas que tinham batido no pastor dele. E aí a polícia foi lá e prendeu esses homens. E aí a igreja foi lá, feliz no hospital, falar, pastor, fica tranquilo que agora não tem que se preocupar, eles estão presos. O pastor falou, peraí, eu não pedi para vocês fazerem isso, por que vocês fizeram isso? Não, vamos lá. Ele saiu ali do hospital, todo machucado, foi lá na delegacia e disse, viu, solta esses homens, eu não pedi para prender. Não, mas eles não fizeram isso? Fizeram, mas por favor, eu não tenho nenhum problema com eles, solte-os. E eles foram soltos. Eles estavam saindo, e um dos líderes lá olhou para ele e perguntou, viu, por que você fez isso? A gente te bate, a gente te persegue, a gente ameaça você, e você vem e nos liberta, por que você fez isso? E aí ele diz assim, olha, por 2 motivos. Primeiro, porque vocês estão me fazendo um favor. Porque no início eu estava batizando só 5, agora estou batizando 20. Então vocês me deram a oportunidade de mostrar a cruz de Cristo para as pessoas. Segundo lugar, porque Deus perdoou os meus pecados e Ele me ensina a perdoar os pecados de vocês. Ele me amou e Ele me ensina a amar vocês. O testemunho daquele homem fez com que vários daqueles homens ali entregassem a vida para Jesus naquele lugar. Envio como cordeiro no meio de lobos. Nós não temos que ter medo. Nós não temos que ter medo. O Senhor usa. Deus abençoa. Se tivesse tempo, eu ia falar de várias coisas, lugares onde o Senhor já me levou. Eu já estive em várias situações de guerra, lugares de terrorismo. Já estive em situação de terremoto. Já pensei que ia morrer algumas vezes. Mas uma das coisas que eu aprendi nesse tempo é que se Deus te levou lá, Ele está no controle de tudo e não tem nada nem ninguém que tem poder sobre a sua vida. É Ele quem cuida de você. É Ele quem cuida de você. Então não tenham medo. E aí ele vai dar aqui algumas outras orientações bem práticas. Ele olha para eles, né, e diz assim, não levem dinheiro nenhum, nem bolsa de viagem, nem um par de sandálias extras, e não se detenham para cumprimentar ninguém pelo caminho. São 2 princípios aqui importantes. O primeiro, confiem, porque eu vou sustentar vocês. Eu vou sustentar vocês.
O missionário, ele é sustentado por Deus. E não só o missionário que vai. Quando nós nos colocamos à disposição do Senhor para fazer a obra do Senhor, Deus sustenta. Deus sustenta. E nesse ministério aqui, ele está mostrando que ele vai sustentar o que vai e ele vai usar aqueles que sustentam esses. Deus vai abençoar a vida da pessoa que está indo para proclamar o Evangelho. Eu me lembro que quando eu comecei o trabalho na Índia, eu tinha colocado na planilha tudo certinho que eu queria começar, né? Eu falei, Deus, eu preciso disso para começar esse projeto. E eu comecei a orar. Falei, Deus, e estava lá, o valor era R$10.000. Falei, eu preciso de R$10.000 para começar esse projeto. E eu orava todo dia. E aí, uma semana depois, um empresário me liga falando, pastor, Deus colocou no meu coração dar uma oferta missionária para um projeto. Aí eu falei, então tá, vamos conversar. E eu apresentei para ele vários projetos missionários, menos o da Índia. E aí ele olhou e falou assim, não, Deus colocou no meu coração dar uma oferta missionária para um projeto novo. Aí eu entendi. Aí eu falei, olha, não é nem novo, é um projeto que não nasceu ainda, eu estou fazendo. É um projeto na Índia. Aí ele falou assim, é isso que eu quero. E aí ele falou, eu vou dar uma oferta. Aí, então tá bom, coloca lá a oferta. Ele está saindo, aí ele volta e pergunta, pastor, não quer saber quanto que eu vou dar? Aí eu falei, se o irmão quer dizer. Aí ele falou, Deus colocou no meu coração dar R$10.000. Era exatamente quanto precisava. Naquela hora eu falei assim, Deus, por que eu não pedi 15, Senhor? Mas Deus dá quanto você precisa para a missão. Aí eu saí dali todo feliz, já mandei mensagem para a Índia, vamos começar o projeto e vai ser assim, assim, assim. Aí eu percebi um furo no meu orçamento, eu não tinha colocado os meus tickets. Aí eu orei, Deus me perdoa, meus tickets de voo, Senhor, tenha misericórdia. Alguns dias depois, o mesmo irmão me liga, homem abençoado. Ele me liga dizendo assim, pastor, eu estava aqui orando, e Deus me falou que o irmão vai precisar dos tickets de avião, eu vou dar também. Meu irmão, uma palavra para você que tem um chamado missionário. Deus vai te sustentar. Se a obra é dele, ele vai te sustentar. Agora, uma palavra para aqueles que não vão. Deus vai te usar para enviar. Deus vai te abençoar. Esse empresário até hoje investe na obra missionária. E sabe uma das coisas que ele fala? Ele fala assim que quanto mais ele abençoa, mais Deus abençoa a vida dele. Deus abençoa, Deus cuida. Então, se Deus fala ao teu coração, invista na obra missionária, faça prova de Deus, de que Ele vai sustentar você e Ele vai multiplicar na sua vida. Jesus diz, não parem no caminho para cumprimentar ninguém. Essa palavra significa que a gente tem que ser mal educado com as pessoas? Não. O que Ele está dizendo é, não se distraia. Não se distraia. E aí nós temos um problema muito sério no nosso tempo, né? Que a gente se distrai o tempo todo. A gente está muito distraído com o celular, o Instagram, o WhatsApp, o Facebook. A gente está distraído com o Netflix, a nova série que saiu, o novo episódio, a nova temporada. A gente tem 30 streamings que a gente segue. A gente está distraído porque a nossa agenda está cheia. Eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo para buscar a Deus, eu mal tenho tempo para ler a Bíblia, eu não tenho tempo. Quanto mais tempo para discipular alguém na igreja, ou para liderar um pequeno grupo, eu não tenho tempo para evangelizar as pessoas. E aí eu estou perdendo o meu tempo, porque eu estou construindo nessa terra tesouros, juntando tesouros que muitas vezes vão ficar para trás, ou são tesouros que não têm nem valor nenhum, nada. Ao invés de construir o reino de Deus. Então, meu irmão, hoje é um dia de você cortar aquilo que tem distraído você, deixar de lado tudo aquilo que tem atrapalhado você, de frutificar, de cumprir o propósito de Deus na sua vida, de realizar a missão de Deus na tua vida. Hoje é um dia de você dizer, chega de distrações, chega de distrações. Na frente, Jesus, ele fala uma coisa, ele diz para os discípulos, vão, curem os enfermos e digam, o reino de Deus chegou. Nessa palavra, Jesus está falando, mostrem o reino e preguem o reino. Curem e digam, o reino de Deus chegou.
Eu estava pregando num vilarejo, 2.000 pessoas naquele vilarejo sentados, e eu preguei o evangelho bem simples, e eu falei que Jesus faz isso, Jesus fez isso, e aí eu desci para orar pelas pessoas que vieram entregar a vida para Jesus, e nisso veio um rapaz conversar comigo falando assim: pastor, você falou que Jesus cura, e você disse que ele está aqui, e o indiano, né, ele é muito simples, ele ouve, e ele tem uma fé muito simples. Ele falou assim: eu trouxe a minha mãe teve um AVC, ela está aqui, eu trouxe ela para Jesus curar ela. Aí eu olhei lá atrás, estava a mulher com o braço assim, aí eu falei: Senhor amado, eu sei que o Senhor cura, mas quem sou eu? Eu sou o pó do pó, eu não sou nada. E aí eu comecei a orar pelas pessoas, eu vou confessar um pecado para os irmãos. Eu orei demoradamente por todas as pessoas que estavam lá na frente. Eu olhava lá atrás, e a irmã estava lá. Eu olhava lá atrás, e ela estava lá. E eu estava pensando, ela vai desistir, e ela não desistiu. Ela ficou até o final. Aí eu fui, na minha pequena fé, eu fui lá, baseando-se em textos como esse: cure os enfermos. Marcos 16, 15, vão também e curem os enfermos. E aí eu impus as minhas mãos sobre ela, eu comecei a orar: Deus, se é da tua vontade, Pai, cura essa mulher agora em nome de Jesus. Eu comecei a orar, a mulher começou a urrar. E aí eu parei, eu pensei, ela deve estar endemoniada. O rapaz estava do meu lado traduzindo para a língua local, ele falou: não, ela não está endemoniada. O que ela está fazendo? Ele disse assim: ela está dizendo que está queimando, o meu braço está queimando, tem alguma coisa, mas não tinha ninguém encostando naquela mulher. Na hora que ela começou a dizer está queimando, eu entendi, Deus está fazendo alguma coisa nesse lugar. E aí eu comecei a orar: Deus, cura essa mulher, age, Senhor Deus, nesse braço, age nessa vida. E ela urrava, ela urrava, ela urrava. Nisso, as pessoas que já estavam indo embora começaram a voltar por causa dos gritos da mulher. E aí ao redor começou a juntar um grupo de pessoas, e eu orava por elas 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, eu pingando, e aí 20 minutos, 30 minutos, orando, Senhor, e ela urrava cada vez mais. 40 minutos orando por aquela mulher, de repente, aquela mulher para de gritar, eu olho para ela está fazendo esse movimento com a mão, totalmente curada. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Toda a honra, toda a glória ao Senhor Jesus, porque Ele é o mesmo, Ele ainda faz. Quando nós cremos, Ele faz, Ele tem feito. Se você me perguntar por que você teve que orar 40 minutos, eu não sei. Perguntar para Jesus quando chegar lá. Talvez uma batalha espiritual estivesse acontecendo ali, que eu não tenho consciência. Nós precisamos crer, buscar, orar pelos enfermos, agir e dizer: o reino de Deus chegou. O reino de Deus chegou. Meus irmãos, nós temos uma tarefa muito clara que precisamos fazer. Mas nessa tarefa nós precisamos entender que tem um preço que precisamos pagar. Existe um preço, deixar tudo e ir falar de Jesus para as pessoas. Abrir mão do seu tempo para falar de Jesus. Abrir mão de uma reserva financeira para você investir em missões. Você abrir mão do teu filho e enviar ele para missões. Falar assim: meu filho, meu neto, vai que eu te abençoo. Existe um preço daqueles que têm que sair daqui e ir para o outro lado do mundo. Existe um preço, sim, de se colocar em situações de risco para pregar o Evangelho nesses lugares. E hoje eu vim aqui para perguntar: quem são os homens e mulheres de Deus que estão dispostos a pagar o preço e ir aos povos que ainda não ouviram falar de Jesus? No vídeo eu falo rapidamente sobre o preço que foi pago para o Evangelho chegar até nós. Talvez você não saiba disso. O Evangelho foi passado de Jesus para os apóstolos, dos apóstolos para a igreja. O livro de Atos está cheio dos milagres de Deus, aonde os homens de Deus foram pregando o Evangelho em todos os cantos. Nós vemos depois, no 2º século, no 3º século, os pais apostólicos, os pais da igreja, pagando um alto preço. Falei ontem aqui de Policarpo, poderia falar de Inácio de Antioquia e de tantos outros homens, mulheres que morreram, comidos pelas feras, morreram queimados diante dos romanos,
mas proclamando e testemunhando de Jesus diante de todos. E o evangelho não parou. Na época de Diocleciano, a maior perseguição que teve, a igreja se manteve fiel, proclamando, e a igreja cresceu muito. O evangelho começou a alcançar vários lugares, missionários foram enviados para vários lugares. No 3º século nós vemos um grande homem de Deus, que foi Patrício, que foi para a Irlanda e pregou o evangelho, milhares de pessoas entregaram a vida para Jesus. Mais tarde nós vemos um movimento que acontece, a igreja infelizmente se afasta da palavra de Deus. Deus levanta um homem chamado Lutero, Deus levanta homens como Calvino, Melanchthon, protestantes que transformam e reformam e começa um movimento de novo. A palavra de Deus, ela volta, missionários começam a ser enviados depois, 275 anos depois da reforma protestante. Deus levanta um homem chamado William Carey. William Carey começa um novo movimento missionário. Antes disso, ali nós vemos os grandes avivamentos. Deus levanta um homem chamado John Wesley, George Whitefield. Esses homens começam a se reunir para orar, buscar a presença de Deus, numa época em que a Inglaterra vivia um tempo de decadência terrível. A Inglaterra tinha prostituição ao ar livre, as pessoas eram dependentes de álcool, havia a Revolução Francesa batendo a porta, a nação estava prestes a cair, mas quando aqueles dois homens começaram a orar, a buscar a presença de Deus, Deus trouxe um avivamento, milhares de pessoas se converteram, houve transformação social, os presídios foram reformados, houve mudança na escola, uma transformação. Esse fogo do avivamento que aconteceu na Inglaterra foi para os Estados Unidos, um movimento que começou ali, igrejas começaram a ser plantadas, igrejas começaram a se alastrar por toda a nação, e nesse movimento Deus levantou missionários que vieram da Inglaterra, dos Estados Unidos para o Brasil, missionários que foram para a África, missionários que foram para a Índia, missionários que foram para vários lugares do mundo. O evangelho chegou na nossa nação. O evangelho começou a se alastrar por essa nação. Eu não sei se você sabe, mas os primeiros missionários mandados para cá, para o Brasil, foram enviados por Calvino durante a reforma protestante. Eles vieram para a ilha de Guanabara, ali no Rio de Janeiro, eles foram todos mortos por causa da perseguição. Um grupo foi mandado lá para a região de Recife, foram todos mortos. Mas o evangelho não parou, os missionários continuaram a vir, e as igrejas foram plantadas. E sabe, querido, sabe, minha querida, você está aqui hoje, porque homens e mulheres pagaram um alto preço, porque mártires pagaram com a sua vida para que chegasse o evangelho até você, porque avivalistas entenderam que era preciso pregar o evangelho num tempo de decadência, porque homens e mulheres abriram mão da sua nação, saíram do seu país e foram para um lugar totalmente diferente para pregar o evangelho naquele lugar. Se você está aqui hoje é porque alguém pagou o preço. Alguém pagou o preço para trazer o evangelho até Campo Grande, alguém pagou um preço para o evangelho chegar até você. Mas ainda há 3,4 bilhões de pessoas no mundo que ainda não ouviram falar de Jesus. Lugares que não sabem nada da palavra de Deus, não sabem de Jesus. Não existe Bíblia, não existe o evangelho, não existe igreja. Aonde estão? Aonde estão os novos apóstolos Paulos desse tempo? Paulo morreu, John Wesley morreu, George Whitefield morreu, William Carey morreu, os grandes missionários que vieram para o Brasil morreram. Esse é o teu tempo, esse é o nosso tempo. Se nós não pagarmos o preço, quem vai pagar? A tarefa dada por Jesus aos apóstolos foi passada como um bastão de geração em geração, e hoje esse bastão está nas nossas mãos. Quem vai pagar o preço? Quem vai aos povos não alcançados dessa terra falar de Jesus àqueles que nunca ouviram? Feche os seus olhos.